A quarta questão da nossa lista referente ao cálculo vetorial, ela versa sobre o conceito da soma de vetores. Lembra aqui que nesse exercício nós estamos falando soma, ela pode ser tanto adição como subtração. Entenda que o contexto de soma abordado na questão é o da adição. Muito bem. Então, considere dois vetores, A e B, de módulos A igual a 9 newtons e B igual a 15 newtons. Inclinados em um ângulo θ. Analise as proposições a seguir a respeito do módulo do vetor R igual a A mais B. Veja, está por escrito aqui o contexto da adição vetorial. Então eu quero saber o que eu posso falar do módulo do vetor resultante da operação de soma entre os vetores A e B, dados os módulos de A e B, 9 e 15 newtons respectivamente. Muito bem, a 01 ela está perguntando o seguinte, se θ for igual a 0 graus, eu posso dizer que o módulo do vetor resultante é igual a 24 newtons? Veja, o que nós temos que fazer? Galera, quando eu tenho dois vetores inclinados em 0 graus entre eles, eu posso representar desta forma. Então eu tenho aqui o meu vetor A, ele vale 9 newtons, certo? Tenho o vetor B, vale 15 newtons aqui. E a soma desses dois, eles estão inclinados então, em 0 graus, posso dizer que estão paralelos na mesma direção, com o mesmo sentido. Eu posso dizer o seguinte, que os dois vetores, um está favorável ao outro. Então, nesse caso aqui para 0 graus, o que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que a resultante, quando o ângulo for 0 graus, ela é dada pela soma dos módulos. De modo que nós temos resultante, vai ser o módulo de A em 9 newtons, mais o módulo de B, que é 15 newtons. Nós temos, portanto, uma resultante de 24 newtons, portanto, está correta a sentença 01. A 02, ela quer saber qual que vai ser o módulo do vetor R quando o ângulo, então, entre os vetores A e B for um ângulo de 180 graus. Veja, quando eu tenho esse ângulo de 180 graus, eu posso desenhar da seguinte forma. O vetor A apontando aqui para a esquerda, com 9 newtons de intensidade, e o vetor B apontando aqui para a direita, com intensidade de 15 newtons. Repare o seguinte, que o ângulo formado entre eles é de 180 graus. Se é um ângulo de 180, o que acontece? Posso concluir que, ao contrário da primeira situação, onde o ângulo era 0 graus, eu entendo que esses vetores eles possuem sentidos opostos, um está contrário ao outro. A maneira mais simples de se obter esse módulo é calcular o seguinte, veja, o vetor resultante em módulo ele é obtido pela diferença dos vetores. Diferença absoluta, professor, o que é isso? Justamente eu estou pegando o módulo dessa diferença. Então eu tenho aqui 9 menos 15, certo? Veja bem, eu vou ter um resultado negativo. Só que como eu vou pegar aqui o módulo desse vetor, vai dar quanto esse resultado? Vai dar 6. O módulo de menos 6 é só 6. Portanto, vejamos ali a sentença 02, ela está correta também. Agora a 04, se θ for igual a 60 graus, nós temos que o módulo da resultante ela dá 21 newtons. Veja, agora para fazer geometricamente eu vou precisar utilizar a regra do paralelogramo e a lei dos cossenos. Na resolução então do 04, nós vamos então utilizar aqui a representação, veja, do vetor A, certo? Ele continua tendo o mesmo módulo de 9 newtons e o vetor B compartilhando então a mesma origem com módulo de 15 newtons, 9 e 15 newtons. Muito bem. O ângulo formado entre esses vetores então é de 60 graus. Muito bem. Eu vou representar, utilizando aqui a regra do paralelogramo, veja, eu vou projetar o primeiro vetor, que é o vetor A, na ponta do segundo, com a mesma direção e mesmo sentido, certo? Que ele possui originalmente, mesmo tamanho também. Repare que o ângulo que ele tem que fazer aqui com essa direção de atuação do vetor B continua sendo 60 graus. E eu vou projetar o vetor B na ponta do A, mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido.
De modo que a figura constituída entre a origem dos vetores, vou colocar aqui o ponto O como origem dos vetores, e esse ponto F aqui, o ponto final, como o encontro de suas projeções, nós temos então o vetor resultante. Ele vai atuar então do ponto O até o ponto F, certo? Uma reta aqui também, e esse é o meu vetor resultante A mais B. Se fizéssemos uma escala usando 1 centímetro está para 1 newton, e eu me disse que 9 centímetros aqui é 15 inclinado a 60 graus, nós iríamos medir exatamente o módulo do vetor R. Só que como eu não estou utilizando régua, nem compasso aqui, numa prova eventualmente você também não utilizaria, nós teríamos que fazer o quê? Que utilizar uma relação matemática que me permitisse fazer esse cálculo. Então nós vamos usar a lei dos cossenos. Repare que no contexto da adição de vetores, eu vou usar o sinalzinho de mais na frente então do termo que leva o cosseno. Então olha só, eu tenho que a resultante ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro vetor mais o quadrado do segundo vetor, lembrando em módulo, né? Mais 2 vezes o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo θ entre eles. Note que eu estou utilizando mais porque nós estamos interessados no módulo do vetor R dado pela soma entre os vetores A e B no contexto da adição. Então, se eu estou fazendo uma adição de vetores, mais. Se eu estou fazendo uma subtração, sinalzinho de menos. Muito bem. Então, calcular, ó, vai ficar R ao quadrado. Não esquece, galera, do quadrado. É muito comum esquecer do expoente. É o quadrado do primeiro, 5 ao quadrado, mais quadrado do segundo. 5 não, desculpa, 9. 9 ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é 15, mais 2 vezes 9 vezes 15, vezes o cosseno de 60, galera. Cosseno de 60, ele equivale a meio. Então, a gente vai poder fazer uma simplificaçãozinha com esse 2. Vamos lá. Então, ó, R ao quadrado igual a 9 ao quadrado é 81, mais 15 ao quadrado vai dar 225, mais... Eu sei que eu vou simplificar, então eu vou manter esse 2 e multiplicar apenas 9 vezes 15. 9 vezes 15 vai dar 135, vezes cosseno de 60, que é meio. Vou fazer a simplificação aqui desse termo que é comum, certo? Tanto na multiplicação quanto na divisão. Muito bem, somando os termos, nós vamos ter o seguinte, olha só, R ao quadrado é igual... Pessoal, eu vou somar todos esses termos aqui. Então, 81 mais 225 mais 135 resulta em 441. Por fim, eu vou extrair a raiz quadrada disso. E a raiz de 441, ela vale 21. Portanto, quando o ângulo for 60 graus, 21 newtons está escrito então corretamente aí o módulo da 04, por isso ela está correta. Muito bem. Agora nós vamos resolver a 08. A 08 ela dá uma hipótese para nós. Olha só. Ela está dizendo o seguinte. Para determinado ângulo R, no caso o módulo do vetor resultante, pode ser equivalente a 5 newtons. Veja, eu tenho dois vetores, um vale 9 newtons e outro vale 15. Estou somando os dois vetorialmente. Eu posso ter um mínimo e um máximo. O mínimo e o máximo nós já calculamos, que é justamente a adição dos dois e a subtração dos dois. Então veja, como que eu vou saber se 5 newtons é uma possibilidade? Eu sei o seguinte, que o vetor resultante, para qualquer que seja o ângulo θ, ele tem que estar contido entre um valor mínimo, certo? E um valor máximo. Tudo bem? E esse intervalinho fechado é que vai localizar para nós o valor do módulo desse vetor R, dado pela soma então de dois vetores. Então, como que eu vou calcular esse mínimo? Então, pessoal, o R mínimo, ele nada mais é do que, para o caso de 180 graus, o módulo da diferença. Então, vai ser A menos B, nós já fizemos esse cálculo, dá 9 menos 15, o resultado é 6 newtons. Esse é o valor mínimo, certo? Valor máximo, R máximo, é a soma dos dois.
Então, se eu estou calculando esse máximo aqui, vai ser o módulo de A mais o módulo de B, vai resultar 9 mais 15, que equivale a 24 newtons. Quer dizer o seguinte, o módulo dr ele pode estar compreendido em qualquer valor entre 6 newtons e 24 newtons. Por exemplo, 15 é uma possibilidade, 20, 21, como acabamos de calcular no item 04. Agora, 5 está fora desse intervalo. 5 é menor do que o mínimo. Então, por isso, a 08 do exercício número 4 ela está incorreta, sendo assim o gabarito da questão dá 7. Obrigado por assistir o nosso vídeo. E se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!